Leitura bíblica do texto que está em Filipenses, capítulo 1, versículos de 3 a 11. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo que Deus, que começou este bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração. E é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia. E foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Essa é a palavra de Deus para a gente. Vamos orar mais uma vez, Pai? Tua palavra foi lida, eu peço que o Senhor ilumine nossa mente e coração. Ajuda a gente a entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente está mês de julho, para a nossa igreja, que é muito especial, porque é o aniversário da nossa igreja mãe, que é a primeira igreja de Campinas, no dia 10 de julho, e o aniversário da nossa denominação, no 31 de julho, que é a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então a gente olhou para essa carta de Filipenses, nos últimos 3, com esse agora terceiro domingo, né, em busca de marcas de uma plantação de igreja saudável. Por quê? Porque nós somos ainda um projeto de plantação de igreja. Se a gente hoje está começando, né, uma igreja nova aqui na região norte de Campinas, em Barão Geraldo, é porque essas igrejas foram plantadas lá atrás e elas são as nossas parceiras que têm nos ajudado e colaborado. Então, no primeiro domingo, a gente olhou para essa carta e a gente viu como que Paulo ele olha para trás, vê aquilo que aconteceu quando ele começou essa igreja de Filipos, com muita alegria no coração, gratidão, mas esse olhar para trás faz ele olhar para frente, para aquilo que está diante dele. Domingo passado, a gente falou sobre uma segunda marca, que é essa ideia de que essa parceria, ela cria um vínculo que vai até a eternidade, né? Então, aquilo que eles começaram em Filipos, Paulo mostra assim que vai até o dia de Cristo. Então, a gente percebeu que tudo que a gente faz nesse mundo tem repercussões eternas, né? Deus não vai deixar que nada seja desperdiçado. Tudo que você faz em nome dele, para a glória dele, de alguma forma vai ser aproveitado nesse novo céu e nessa nova terra. Hoje, então, eu quero falar dessa última marca, de uma plantação de igreja saudável, que é o seguinte: uma plantação de igreja saudável, o plantador deseja genuinamente que a comunidade amadureça. O plantador deseja genuinamente que a comunidade amadureça. Então, em primeiro lugar, vamos olhar para a oração que Paulo faz, está do verso 9 ao 11, né, e fala: esse é o meu desejo, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então vamos olhar por partes, né? Primeiro, versículo 9, essa é a minha oração, esse é o meu desejo, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda a percepção. Paulo ora para que o amor da igreja aumentasse gradualmente cada vez mais. Por que gradualmente? Porque Paulo sabe que o tanque do amor, ele enche a conta-gotas. É diferente da paixão. A paixão, e quando eu falo paixão, eu estou falando de qualquer coisa, tá? Pode ser, sei lá, paixão por um parceiro, uma parceira romântica, pode ser uma paixão por um pet, um gato, um cachorro, um coelho, pode ser a paixão por um filho, uma filha, um time de futebol, um vício, bebida, celular, videogame, uma dieta, uma malhação, qualquer coisa que ocupe teu lugar, que, né, te mova, é uma paixão.
E a paixão ela é arrebatadora. Ela se parece mais com as águas de uma represa que estoura, e aí o volume, a rapidez, a força é devastador. Agora o amor não. Amor é como uma torneira, né, que vai pingando gota a gota. Por quê? Porque o amor é feito de pequenas coisas, pequenas escolhas. Escolhas diárias, pequenos sacrifícios, pequenos gestos de generosidade, palavras singelas de bondade. Contudo, é essa continuidade, essa insistência, essa obstinação que gradualmente vai enchendo até transbordar. E o que Paulo espera que transborde desse amor? Duas coisas, conhecimento e percepção. Esse conhecimento é aquele que a gente adquire a partir da convivência e da proximidade. É a intimidade que vem da experiência de duas pessoas que passam por um monte de coisas juntas, né? Então, quando você convive com a pessoa, sabe, de tanto você estar junto, você ganha conhecimento. Agora, quando ele fala de percepção, algumas outras versões traduzem como discernimento, e é interessante que eu estava estudando e descobri que essa é a única vez que essa palavra aparece na Bíblia toda. Discernimento, percepção. Só usa essa vez só na Bíblia. E o sentido dela é você discernir ou perceber através dos sentidos. A visão, a audição, tato, olfato, paladar. A ideia é o quê? Você avaliar a situação e ser capaz de escolher. Tanto é que a Bíblia a Mensagem, que é uma tradução mais contemporânea, fala assim: vocês precisam usar a cabeça e testar seus sentimentos, para que haja amor sincero e consciente, não sentimentalismo barato. Vocês precisam usar a cabeça e testar seus sentimentos, para que haja amor sincero e consciente, não sentimentalismo barato. Ou seja, à medida que o amor aumenta gradativamente, por conta dessa convivência e intimidade, uns com os outros, na igreja, e eles com Deus, esse amor concentrado, ele transborda em conhecimento e discernimento, que possibilita que o pessoal da igreja possa discernir e escolher aquilo que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, trocando em miúdos, o que Paulo deseja para essa igreja? No que consiste essa oração? Paulo ora para que eles sejam maduros, para que eles sejam capazes de tomarem decisões acertadas, para que eles possam fazer boas escolhas, capazes de discernir entre o certo e o errado. Para quê? Para que no futuro, quando estiverem diante de Cristo, eles sejam considerados puros e irrepreensíveis. Por quê? Porque numa plantação de igreja saudável, o plantador deseja genuinamente que a comunidade amadureça. Mas nem sempre é assim. E esse é meu segundo ponto. Líderes insuficientemente bons. Esse é meu segundo ponto. Líderes insuficientemente bons. E quando eu falo de um líder insuficientemente bom, eu estou fazendo uma referência, para quem conhece aí, né, a teoria psicanalítica do Winnicott. Donald Winnicott foi um médico pediatra britânico que depois virou psicanalista. E ele foi pioneiro na teoria do desenvolvimento infantil, e num conceito que é a mãe suficientemente boa. Mãe suficientemente boa. Eu vou ler o que é esse conceito, tá bom? O conceito da mãe suficientemente boa refere-se à ideia de que a mãe, e quando a gente fala mãe, não precisa ser a mãe, tá? É o cuidador primário, pode ser a mãe, o pai, uma avó, qualquer pessoa, né, que cuida ali. Não precisa ser perfeita, mas deve ser suficientemente boa para proporcionar ao bebê um ambiente favorável ao seu desenvolvimento emocional e psicológico saudável. Essa mãe ou cuidador inicialmente atende quase todas as necessidades do bebê, oferecendo um cuidado responsivo e consistente. Então, quando é bebê, a mãe está em cima e ela faz tudo que o bebê precisa. A mãe é suficientemente boa, né? Ela vai dar mamar, ela vai trocar, ela vai dar banho, ela vai dar atenção. Com o tempo, à medida que o bebê cresce, a mãe gradualmente permite pequenas frustrações, ajudando a criança a desenvolver a capacidade de lidar com a realidade e a construir um senso de independência. Esse equilíbrio, rapidão. Então, assim, a mãe ela vai frustrando. Então, o bebê está chorando e a mãe está tomando banho, né? E aí a mãe precisa lavar o cabelo, porque faz uma semana que ela não lava o cabelo. O que ela faz? Ela deixa o bebê chorar, porque o bebê não vai morrer. Né? E ela termina de lavar o cabelo, depois ela vai lá atender. Cara, isso é muito importante. Por quê?
Porque esse equilíbrio entre proteção e frustração é crucial para que a criança desenvolva um senso de segurança e um self verdadeiro. Ou seja, a mãe ou cuidador suficientemente bom é aquele que cuida, mas também frustra a criança. A Denise está com... Certinho, Dê? Fiz o dever de casa? Olha o orgulho dela. Ela sabe dizer não, sabe fazer a criança esperar, é capaz de dar à criança aquilo que ela precisa e não aquilo que ela quer. Agora, se a mãe ou esse cuidador primário não é suficientemente bom, ou seja, se ele é insuficientemente bom, então se ele não cuida responsivamente, comida, banho, colo, proteção, e às vezes acontece. Às vezes você tem os pais drogaditos, às vezes você tem os pais mentalmente incapazes, a questão do abandono, essa criança vai sofrer. Ou então, se cuida excessivamente, ou seja, aquele pai ou aquela mãe que atende todas as vontades, nunca diz não, não bota limite, não frustra a criança, o que acontece com essa criança? Ela não amadurece, ela não ganha musculatura emocional. E aí, ela não consegue lidar com o mundo. Essa criança vai crescer e vai virar um adulto insuportável. Ninguém consegue conviver com essa pessoa, né? Trazendo para a igreja. Tem muito líder de igreja que é insuficientemente bom. Ou seja, pastores, bispos, anciãos, presbíteros, apóstolos, né? Que os caras fazem? Eles permitem que os membros da igreja continuem infantilizados e dependentes emocionalmente deles. Talvez você já viu igreja que a pessoa não pode namorar se não falar com o pastor antes. A pessoa não pode viajar sem pedir autorização. A pessoa não é capaz de ajudar alguém na rua sem usar um mecanismo da igreja, tipo de diaconia, esse tipo de coisa. E aí, se a pessoa se cansar e quiser sair debaixo, né, da asa ali do homem, da mulher de Deus, o cara faz uma magia lá, e retira a bênção da pessoa, né? Bota medo. Para quê? Para a pessoa ficar dependente, né? Bom, isso acontece na igreja, e acontece muito. Agora, talvez você não é uma pessoa religiosa, você está falando, nossa, que papo de maluco, e é mesmo, tá? Papo de doido. Mas se você acha que isso só acontece na igreja, né? Em 8 de abril de 2023, do ano passado, a BBC publicou uma matéria com o seguinte título: Por dentro da empresa de coaching que virou culto que controla a vida dos seguidores. Por dentro da empresa de coaching que virou culto que controla a vida dos seguidores. Essa matéria é sobre uma empresa de coaching na Inglaterra chamada Lighthouse. Eu vou ler um trechinho da reportagem, tá? Só para vocês entenderem. Fala assim, ó. Conversamos com 20 pessoas que abandonaram a Lighthouse e elas relataram um padrão semelhante. As pessoas se juntam a um grupo de orientação, geralmente procurando uma mudança de carreira ou uma nova direção. As coisas começam bem e os aprendizes ficam felizes em investir mais dinheiro, mas em pouco tempo se transforma em uma revisão interminável de origens problemáticas e famílias incômodas, com os trainees encorajados a pensar em seus parentes como influências tóxicas a serem evitadas. Ou seja, com isso ele separava as pessoas da família. Aqueles que passaram a fazer parte da Lighthouse receberam argumentos ligeiramente diferentes sobre a finalidade do dinheiro que haviam pago. Rapidão, gente, teve um cara na reportagem que o cara vendeu a casa dele e deu para a empresa. $143 mil. Tá? No entanto, todos foram informados de que seu investimento lhes trouxe a orientação inicial de que a Lighthouse transformaria suas vidas. Frequentemente, eles eram informados de que receberiam seu dinheiro de volta rapidamente por meio de oportunidades de networking, novas ideias de negócio ou de se tornarem eles próprios mentores. Eles também foram informados de que estavam ajudando a financiar o trabalho de caridade da Lighthouse na África. Os ex-aprendizes dizem que foram incentivados a pedir dinheiro emprestado para pagar os cursos. Mas, de acordo com as pessoas com quem falamos, não houve retorno financeiro. Ou seja, uma empresa de coaching, que não tem nada a ver com a igreja, criou um esquema para deixar as pessoas completamente dependentes deles, né? E de uns tempos para cá, a gente está dentro de uma cultura, essa cultura de autodesenvolvimento, que faz parte desse mundo de positividade excessiva, que exige de cada um de nós um alto grau de desempenho, e isso criou espaço para o surgimento desse discurso, né? Você precisa se desenvolver, você precisa crescer e tal.
E aí tem a energia quântica, a vibração positiva, o pensamento, o empreendedorismo e tal, que é um campo fértil para que lideranças abusivas se estabeleçam infantilizando as pessoas. Ou seja, não é só na igreja que líderes insuficientemente bons mantêm as pessoas infantilizadas e dependentes deles. Tem muita igreja, muito grupo que faz o mesmo. Então a grande questão é o seguinte: como é então que a gente não cai nisso? E a oração de Paulo aqui pode ser verdade na nossa vida. Como é que a gente se torna essa pessoa madura? Cujo amor cresce gradualmente, transborda em conhecimento, em discernimento, permitindo a gente nós fazermos as melhores escolhas. E esse é meu terceiro e último ponto. O fruto da justiça. Essa é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor. Paulo ora para que eles sejam maduros, mas por que ele faz isso? Qual que é o propósito? Qual que é a finalidade? A fim de, percebe? A fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. O dia de Cristo, como a gente cantou aqui, é o dia do julgamento, é o dia final, o dia da ressurreição. Quando ele voltar, o Filho do Homem, Jesus voltar em glória, todo joelho, todo o universo vai se curvar diante dele. E aí, a questão é, como é que a gente vai estar maduro no amor para que no dia do julgamento nós sejamos puros e irrepreensíveis? Mas pensa bem, como é que pessoas falhas como nós, e aquela igreja também era falha, se você ler a carta toda, você vai ver assim, tinha briga, tinha discussão, tinha uma série de coisas. Como é que nós podemos ser considerados puros e irrepreensíveis diante de alguém perfeito? É o verso 11, o último verso. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. À medida que a gente amadurece em amor, esse fruto da justiça vai florescendo em nós. Mas esse fruto só é possível por meio, através, por intermédio de Jesus Cristo, para o louvor e glória de Deus. Ou seja, nós não geramos justiça, nós não produzimos justiça. Por mais que nós nos esforcemos, as nossas obras não são justas. Nós não somos capazes de justificarmos a nós mesmos diante de Deus. Porque todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça. Só teve uma pessoa justa na terra, que foi Jesus Cristo. É através daquilo que Ele fez que somos considerados justos e justificados. Por isso que Paulo escreve lá em Romanos. Portanto, assim como por uma só ofensa, e ele está falando de Adão, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, e ele está falando da crucificação de Jesus, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que produz a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então isso significa que todos nós somos injustos, a gente desobedece às leis de Deus. Mas Jesus, que era justo, obedeceu no nosso lugar. E Ele fez isso para quê? Para que a obediência dele fosse imputada a nós. Então quando Deus olha para a gente, Ele vê os atos de justiça de Jesus. E é isso que garante então a nossa maturidade. A gente pode descansar nisso e aí a gente cresce nisso. Quando Deus olha para você, por causa daquilo que Jesus fez no seu lugar, em favor de você, Ele atribui a justiça de Jesus a você. Isso é ser justificado. E como que a gente participa disso? Através do batismo e da profissão de fé. E é isso que hoje vai acontecer com o Rafão e com o Ricardo. E a minha oração como pastor da igreja é que vocês amadureçam. Todos vocês. Que vocês possam amadurecer, sabe? Que vocês possam crescerem em amor, né? Nessa comunhão que a gente tem uns com os outros e com Deus. E a gente vai, então, nessa hora, passar a cerimônia do batismo. Então, vamos orar? Pai, a gente te agradece por essa palavra.
E obrigado pelo aquilo que Jesus fez por nós e no nosso lugar. Obrigado porque a gente morre no nosso batismo e a gente ressuscita para uma nova vida. E a gente louva o Senhor, porque quando a gente faz isso, a gente participa também daquilo que Jesus fez. Já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim, Cristo vive em nós, através dessa cerimônia, através desse ritual que simboliza aquilo que a gente acredita por conta de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te damos glória, nós te louvamos, no nome dele. Amém.